Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez no programa A Voz Amiga, apresentação da cantora Vasti Alves, através das ondas da rádio Pissarra FM, Pissarra Gospel. E hoje estaremos dando continuidade ao nosso momento teológico. Nesse dia de hoje estaremos falando sobre o valor da doutrina. Amém, meus amados? Todo mundo aí atento, prestando atenção para esse novo estudo no dia de hoje. Então vamos falar sobre o valor da doutrina. Primeiro tópico sobre o valor da doutrina. O conhecimento doutrinário supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. Há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor de ensinos doutrinários, como também de dispensá-los completamente como sendo desnecessários e inúteis. Porém, enquanto os homens cogitam sobre os problemas da sua existência, sentirão a necessidade de uma opinião final e sistemática sobre esses problemas. A doutrina sempre será necessária enquanto os homens perguntarem: de onde vim, quem sou e para onde vou? Muitas vezes se ouve esta expressão: não importa o que a pessoa crê, uma vez que faço bem. Essa opinião dispensa a doutrina por julgá-la de nenhuma importância em relação à vida. Mas todas as pessoas têm uma teologia, queiram ou não reconhecê-lo. Os atos dos homens são fruto da sua crença. Por exemplo, quão grande diferença haveria no comportamento da tripulação no navio que estivesse ciente de que viajava em direção a um destino determinado, e o comportamento da tripulação do navio que navegasse à mercê das ondas sem rumo certo? A vida humana é uma viagem do tempo para a eternidade, e é de grande importância a pessoa saber que essa viagem não tem significado ou rumo certo, ou que é uma viagem planejada pelo seu Criador e dirigida por ele para um destino celestial. 2. O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. As crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. Naturalmente, a crença doutrinária da pessoa não é sua religião, assim como a espinha dorsal do seu organismo não é sua personalidade. Mas assim como uma boa espinha dorsal é parte essencial do corpo, assim um sistema definido de crença é uma parte essencial da religião. Alguém disse: o homem não precisa expor sua espinha dorsal, no entanto deve possuí-la para estar bem aprumado. Da mesma forma, o cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel e até corcundo. Certo pregador francês unitariano fez a seguinte declaração: a pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta. A essa declaração, outro pregador francês respondeu: a cura também é mais importante que o remédio, mas sem o remédio não haveria cura. Sem dúvida, é mais importante viver a vida cristã do que apenas viver as doutrinas cristãs. Porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimentos das doutrinas cristãs. 3. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Mateus 22, versículo 29, Gálatas 1, versículos 6 a 9, 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 2 a 4. Disse com razão que as estrelas surgiram antes da astronomia e que as flores existiram antes da botânica.
e que a vida existia antes da biologia e que Deus existia antes da teologia. Isto é verdade. Mas os homens, em sua ignorância, conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas, e o resultado foi a pseudociência da astrologia. Os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuíram-lhe virtudes que não possuíam, e o resultado foi a feitiçaria. O homem, na sua cegueira, formou conceitos errôneos acerca de Deus, e o resultado foi o paganismo, com suas superstições e corrupção. Porém, surgiu a astronomia com seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes e, desta maneira, expôs os erros da astrologia. Surgiu a botânica com a verdade sobre a vida vegetal, e dessa maneira foram banidos os erros da feitiçaria. Da mesma maneira, as doutrinas bíblicas expurgam as falsas ideias acerca de Deus e de seus caminhos. Que ninguém creia que erro doutrinário seja um mal de pouca importância, declarou Charles Hodge, teólogo de renome. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como o da falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência e uma venda para os olhos. 4. O conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Quando uma remessa de mercadoria chega a uma casa comercial, essas mercadorias são desempacotadas, devidamente registradas e colocadas em seus devidos lugares nas prateleiras para serem vendidas. Essa ilustração mostra que deve haver certa ordem. Da mesma maneira, um dos propósitos do estudo sistemático é pôr as doutrinas em ordem. A Bíblia Sagrada obedece a um tema central, mas existem muitas verdades relacionadas com o tema principal que se encontra nos diversos livros da Bíblia. Assim sucede que, para adquirir um conhecimento satisfatório das doutrinas e para poder entregá-los ao trem, deve-se combinar as referências relacionadas ao assunto e organizá-las em tópicos e subtópicos. Este foi o seu estudo teológico com o presbítero Eduardo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e eu te espero na próxima semana. E continue com o seu programa A Voz Amiga com a cantora Vasti Alves.